Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese, Semana do Catequista. Hoje vamos dar aquela dica para você que é iniciante, não tem... Fala, Leandro, eu não sei o que eu faço, como é que eu começo esse negócio? Né? Como é que eu começo a ensinar? Né? Eu já vou para aula... Né? Ou então você já está acompanhando um catequista, você já deve estar começando a ter alguma base, né? Porque muitas vezes o pessoal que começa acompanha um catequista de mais tempo para poder dar aula de catequese. Vamos lá, primeiro vamos pensar nos materiais, o que você precisa ter. É lógico que você precisa ter uma Bíblia, você precisa ter uma Bíblia. Que Bíblia, Leandro, eu compro? Por que você precisa ter uma Bíblia? Porque quando você for explicar o catecismo tem muita referência bíblica. Ele vai dando lá as referências bíblicas. Pá. E você vai ficar perdidinho. Se você não ler, você vai se perder. Então você precisa ler a Sagrada Escritura. Né? Inclusive meditá-la. Né? Sugiro a você que faça bastante leitura e medite. Medite a Sagrada Escritura. Qual Bíblia, Leandro? Tem um monte de Bíblia. Bom... Que Bíblia que você compra? Primeiro, uma Bíblia católica. Leandro, mas tem diferença? Tem. Você sabe que tem diferença. Se você já quer ser catequista, você sabe que tem uma diferença aí de quantidade de livros no Antigo Testamento. No Novo Testamento é tudo igual. Então você não pode ter uma Bíblia protestante. Eu sempre falo para pessoas, eu já vou no mais fácil. Leandro, eu não sei se a minha Bíblia é católica ou a minha Bíblia é protestante. É muito simples, meu lindo. Abra, coloque no índice aqui, vai lá e dá uma olhada e procura o livro de Macabeus. Macabeus. Se tem Macabeus, é Bíblia católica. Se não tem Macabeus, não é um livro bom para você usar. Né? Eu já vi catequistas. Né? Deixa eu dar uma bronquinha em vocês. Né? Meu afilhado, que agora é seminarista, estava para ser crismado. Né? Pedro, um abraço, meu querido. E aí, eis que tinha um outro menino do lado dele. Eu vi uma Bíblia estranha lá. Posso ver sua Bíblia? Último encontro da catequese. Meninos do Crisma, último encontro. Pego a Bíblia do menino. Olhei e falei, amigo, você sabe que essa Bíblia não é católica? O menino ficou olhando com uma cara assim de susto, de surpresa. Gente, eu não era catequista dele, nem era a minha paróquia. E o catequista não viu isso? Quer dizer, você recebe lá seus 15, 20 catequizandos e você não olha o material que eles estão trazendo para explicar. Aliás, quando tem que ter um momento que você fala sobre a Bíblia, né? Sobre a Sagrada Escritura, e você explica como ela foi formada. Eu não sei se todos os catequistas fazem isso. Eu faço questão de explicar como ela foi formada. Porque aí as pessoas entendem qual é a diferença. Então, você, além de ter uma Bíblia, você precisa explicar como ela foi formada, ok? Qual é a melhor Bíblia para o catequizando? Quando você for indicar. Eu não indico, né? Isso aqui é minha opinião, então eu vou dizer por quê, tá bom? Então, alto lá, isso é minha opinião. Eu não indico a Bíblia pastoral, aquela da Paulo, azulzinha. Ou as notas de rodapé dela são horríveis, tá? São muito ruins, tem uma tendência meio politizante em alguns momentos horríveis, quase TL, em alguns momentos TL, não sei se tem alguém lá, então Paulos, corrija isto, né? Tire essas notas de rodapé horríveis, tomara que tenham já tirado, quando vi ainda não tinham tirado, ruins. Ruim. Então não indico. Né? O dia que tiver, melhor. Eu costumo indicar, porque ela tem, ainda que tem uma outra tradução dela que também é ruim. Mas essa daqui, que é a da Bíblia Ave Maria, essa aqui de
de zíper e tudo mais, ela costuma, para os catequizandos, ser mais devocional. Ela tem uma linha mais devocional. O que eu quero dizer com isso? Que ela vai ter uma passagem, a forma que vai traduzir e tudo mais, mas para quem vai rezar. E você não vai formar teólogo, ok? Você vai formar pessoas que querem receber o sacramento e você vai precisar instigar elas para que elas utilizem da Sagrada Escritura, para que elas vivam dentro da igreja e se relacionem com Deus. Quer dizer, elas precisam rezar. Não é para aprender grego, latim, aramaico, virar exegeta. Então é nesse ponto. É que ao ler a Sagrada Escritura ela se aprofunde. Ela queira mais de Deus. Tem uma tradução muito boa que o pessoal está elogiando bastante. Eu não tenho ainda, né? Ainda não tive dinheiro, mas preciso comprar. Que é a tradução do Padre Manuel de Matos Soares. Esta é vendida pela Eclese. Então você encontra no site da Eclese a Bíblia da tradução do Padre Manuel de Matos. Essa daí, ela já veio da Vulgata. Então ele vai lá na fonte, faz uma tradução, tá muito elogiada essa Sagrada Escritura, né? Ah, Leandro, mas não era melhor a de Jerusalém, não era melhor a do Peregrino? Então, como eu disse, ela não é para estudo. Ainda que a gente faz um estudo, às vezes dá uma aprofundada em um livro, em outro, uma passagem, alguma coisa aqui, a base é o catecismo, ok? Então é isso que você indica. E é para você também, né? Então, para a sua oração, eu indico essa. Ah, Leandro, mas eu quero fazer um estudo. Então aí, a Bíblia do Peregrino o pessoal elogia bastante. Olha que coisa, a Bíblia do Peregrino, se eu não me engano, também é da Paulus, né? Mas ó que diferença, né? Na pastoral eles não são bons, nessa é bom. O pessoal fala muito da Bíblia de Jerusalém. Então, a Bíblia de Jerusalém, ela é de estudo, mas assim como a Tebe, ela tem uns traços meio ecumênicos. Então, mais ou menos, sugiro que, né, por exemplo, ao invés de falar cheia de graça, fala, ó, tu que tens o favor de Deus. Tudo bem, é uma tradução boa, mas fica meio esquisita. Então, acho que a gente precisa ir para o negócio mais católico. Então, essas são as coisas aí em relação à Bíblia. É para você? Também. Também é bom que você tenha essa Bíblia, ou tenha mais de uma. Tenha a Bíblia de estudo, tenha a Bíblia para oração, né? É bom que você tenha esses dois. Bom, dada a explicação sobre a Bíblia, né? Qual usar e qual indicar na sua catequese, então, basicamente, o básico eu falo para a Ave Maria, que é mais barata, né? Porque a tradução do Padre Manuel Soares é carinha, tá? Então aguenta aí. Mas vamos falar de catecismo. Catecismo, eu sugiro que você, catequista, tenha todos, tá? Tenha todos, por quê? Tenha todos e os leia. Aprofunde. Compreenda. Tenha o compêndio, porque é pergunta e resposta. Muito bom o compêndio de 2005, né? Com ressalvas em algumas partes, porque o pessoal sempre fala. O catecismo, o amarelão, né? Se achar a versão portuguesa, aquela de Portugal, que é uma capa verde, não é a capa amarela. Amarela é aqui no Brasil, viu? Né? Se você encontrar, melhor ainda. Quais são as partes que estão meio assim? Tem algumas partes tratando principalmente dessa questão da relação com as igrejas, que às vezes fica meio confuso. Tá errado? Não. Mas às vezes fica dúbio, confuso. É isso. Outro, que aí, se você tem um amarelão, como eu tenho, mas tem essas dúvidas, e aí as explicações ficam claras, com pergunta e resposta, e aí é bom porque é para leigo, eu já indiquei e tem vídeo no canal, o Catecismo Maior de São Pio X. Tenha este catecismo junto com este aqui, porque este aqui não é para leigo, este aqui é para padre, este aqui é para leigo, e esse aqui, ele junto com esse reforça, então se tinha alguma dúvida, fica claro, fica fácil para você. Mas Leandro, eu quero ser hardcore, eu quero entender o catecismo de ponta a ponta, mas melhor do que isso, eu quero ir na tradição da igreja e junto com o catecismo, sem dúvida, sem buraco, sem problema, explicando ali, ó,
na unha mesmo. Então aí se você, que é um bom catequista, eu tenho certeza que você quer ser bom catequista, você que está começando, tenha o Catecismo Romano de 1566, que é o catecismo, né, da pós-reforma, que veio com o Concílio de Trento, que é o Catecismo Romano. A capa agora tá capa dura. Essa aqui é a minha, é capa mole. Mas agora tá saindo com capa dura, né? Uma cor eu acho que é diferente, eu acho que é mais avermelhado, né? Não é verdinho assim. Então tenha também o catecismo para consulta, para leitura, para que, opa, surgiu uma dúvida aqui, vai lá, consulta nele. Ele tem uma profundidade. Nossa, mas eu posso ler o Catecismo Romano? Pode não, você deve ler o Catecismo Romano. Por quê? Porque uma coisa não pode mudar. A doutrina não pode mudar. Quando eu menciono que no Catecismo do Brasil, tá? Na tradução brasileira, tem algumas palavras que ficam confusas, é um problema de tradução, né? Eu espero que não seja, né, algo diferente, mas assim, sabe-se de, às vezes, problema de tradução que fica meio dúbio a forma como está escrito ou como está explicando, mas não que a doutrina mudou. Então, se a doutrina não mudou, você pode ler este aqui, mas ter este aqui para iluminar, né? Este aqui para esclarecer, este aqui para tornar, né, mais firme. Né? Eu até ouvi uma vez o padre falando, né, dizendo que o catecismo atual, de 1992, ele é um catecismo de linha mais social. Não confundir com socialismo, misericórdia. Né? Mas no sentido de que ele vai mais na linha do ser humano, no olhar para todo e tal. E aqui ele é mais moral. Então, nas explicações aqui, elas são incríveis. Incríveis. É o próprio Catecismo Romano. É o próprio Catecismo Romano. Você pega lá logo no comecinho, que já fala de que você não pode usar uma linguagem para falar com adultos, para falar com crianças. Né? Então, se você achava que tinha alguma coisa diferente aqui, não. É o Catecismo da Igreja Católica. E eu sugiro que você o tenha. Use, leia. Nossa, Leandro, eu tenho que usar ele para explicar para as pessoas? Não, você tem que ler esse, articulá-los de modo que a sua explicação fique mais clara para quem vai te ouvir. Né? Então são essas indicações, são essas bíblias e os catecismos. Mostro novamente, vamos agora na ordem por ano de lançamento. 1566, Catecismo Romano. O Catecismo Maior de São Pio X. Esse aqui é importantíssimo que você tenha pergunta e resposta. Deixa fácil a explicação, né? Principalmente para sacramentos, olha, perfeito. O Catecismo de 1992 e o Compêndio, que também é pergunta e resposta e que facilita o entendimento do Catecismo de 1992, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Eu sei, você vai ter que gastar agora, vai vendo aí, vai fazendo o orçamento e faça a conta porque você vai precisar. E a todos vocês, que Deus os guarde.